bom dia, boa tarde ou boa noite, caro teleouvinte, conforme o fuso horário que estiver a ouvir-nos. Bem-vindos a mais uma emissão da Telebomba, da Bomba na História. A emissão de hoje continuaremos a falar da Europa dos Estados absolutos e Europa dos Parlamentos, isso mesmo. Vamos entrar precisamente na Europa dos Parlamentos, falaremos de sociedade e poder e na emissão 2 vamos dar uma atenção particular a esta afirmação política da burguesia nas Províncias Unidas no século XVII. Esperamos que seja do seu agrado, esperamos que continue a acompanhar-nos fielmente, dedicadamente, porque nós também fazemos o mesmo. Então vamos lá a isso, Telebomba no ar, bombemos juntos! As Províncias Unidas nasceram da revolta dos Países Baixos do Norte, sob domínio espanhol, no reinado de Filipe II, numa luta liderada por Guilherme o Taciturno, como se pode ver neste quadrozinho com cara de poucos amigos. Ora, este senhor era conde de Nassau e príncipe de Orange. Reter este nome, Orange, porque iremos falar mais à frente dos príncipes de Orange. Muito bem, em 1579, em Utrecht, 7 províncias, Zelândia, Holanda, Utrecht, Frísia, Groningen, Geldre e Overijssel, julgamos que isto está tudo mal pronunciado, mas adiante, assinaram um tratado que as unificava, a União de Utrecht, aliança considerada como o momento da fundação da República das Províncias Unidas. Teve assim origem, no final do século XVI, o mais jovem Estado da Europa Ocidental, cuja separação face à Espanha foi consumada em 1581, em votação nos Estados Gerais, reunidos em Antuérpia. O conflito com a Espanha prolongou-se, não obstante o período da trégua dos 12 anos, entre 1609 e 1621. E a paz só surgiu em 1648, data em que a independência das Províncias Unidas foi reconhecida no Tratado de Münster. As Províncias Unidas beneficiaram de uma localização geográfica privilegiada, uma vez que se situavam no cruzamento de rotas comerciais internacionais, em que as cidades costeiras se constituíam como um centro onde afluíam mercadorias tanto do norte como do sul da Europa. Apesar do seu pequeno território e dos escassos recursos naturais, as Províncias Unidas, durante o século XVII, alcançaram uma notável prosperidade, tornando-se numa das principais potências comerciais europeias, deslocando o eixo do comércio do Sul, nomeadamente Portugal e Espanha, para o norte da Europa. A notável prosperidade ficou a dever-se a um conjunto de circunstâncias que tornaram o país num polo atrativo para uma massa de gente que procurava fugir às perseguições políticas e religiosas, bem como beneficiar do desenvolvimento comercial e cultural. Fugidos da França, dos Países Baixos espanhóis, de Espanha e de Portugal, todos foram atraídos pela tolerância religiosa das Províncias Unidas, única na época, bem como pelo facto de possuírem uma estrutura política distinta da restante Europa. As Províncias Unidas recusaram a monarquia e constituíram-se como uma república, o que levou intelectuais e artistas, comerciantes e artesãos a procurarem refúgio num Estado politicamente mais tolerante e descentralizado, no qual o sucesso permitia uma fácil ascensão social.
Além do mais, as oportunidades económicas proporcionadas atraíram ricos imigrantes que, com os seus capitais e conhecimentos, impulsionaram o rápido crescimento das províncias que os acolheram. Muitos destes imigrantes viam nas Províncias Unidas um local único na Europa do seu tempo, marcado pelo espírito de tolerância e liberdade, imortalizado nas palavras do poeta Daniel Heinsius: nascemos para ser livres. Com efeito, depois da separação da coroa espanhola, as Províncias Unidas reforçaram a autonomia e afirmaram-se no contexto da Europa monárquica e absolutista do século XVII como um exemplo de regime político distinto, a República, designada República das Províncias Unidas dos Países Baixos do Norte. O teleouvinte estará neste momento a perguntar em que consiste este sistema político. Relembramos que a República é um sistema político no qual o exercício do poder era confiado a uma pessoa ou um grupo de pessoas por um tempo limitado. Esta República das Províncias Unidas era um sistema oligárquico e não democrático, mas que tinha bastante prosperidade, diversidade e tolerância, que faziam parte da vivência política e social e onde a burguesia assumia um papel político preponderante. Nas Províncias Unidas, cada cidade dispunha de um poder municipal independente e os seus delegados burgueses, juntamente com representantes da nobreza, sempre em clara minoria face à burguesia, formavam os Estados Provinciais, isto é, assembleias, que votavam as leis de cada província. As cidades tinham tribunais próprios e os notáveis escolhiam os seus regentes, uma elite política que administrava cada cidade e que era detentora de um poder quase ilimitado no plano fiscal e judicial e ainda no âmbito da atividade económica local. A nível local e provincial, o poder era exercido, então, por um grupo restrito de ricas famílias burguesas que partilhavam entre si os vários poderes, legislativo, executivo e judicial, através de acordos que garantiam a rotatividade dos cargos nesse grupo social. Constituíam desta forma uma oligarquia que governou as cidades e as províncias nestes moldes durante o século XVII e que, assim, assegurou a sua preeminência. No entanto, não se pode supor que o seu governo visasse exclusivamente a satisfação dos interesses desta elite burguesa, uma vez que o sentido de bem público e de responsabilidade governativa garantia a preservação do interesse geral. Em cada uma das províncias da República das Províncias Unidas, o poder civil e militar dividia-se em pensionário e stadtholder. O primeiro encarregue do poder civil, isto é, da administração, e o segundo do poder militar e executivo, as chefias dos exércitos, a presidência das assembleias e a nomeação de certos cargos. As províncias enviavam os delegados à Haia, cidade-sede do poder político, para aí constituir os Estados Gerais, encarregados de dirigir a política externa e militar de toda a República. Esta Assembleia, composta por deputados provinciais, na sua maioria da Holanda, era um órgão de composição restrita, cujas decisões tinham de ser ratificadas pelos Estados provinciais.
O pensionário da Holanda, a mais importante e influente das províncias e aquela onde se reuniam os Estados Gerais, desempenhava um papel importante e assumia o título de grande pensionário. Este, nomeado por 5 anos, podia ser reeleito, sendo considerado uma das principais figuras da República. Quanto ao cargo de Stadthouder, era exercido com caráter hereditário pela Casa de Orange-Nassau, cujos membros eram descendentes de Guilherme, o Taciturno. Apesar da hereditariedade deste cargo governativo, a ação dos Estados Gerais e da burguesia das cidades, com grande influência política, social e económica, impediram ao longo dos séculos XVII e XVIII que a família de Orange transformasse a República numa monarquia. As Províncias Unidas possuíam desta forma um sistema de governo singular no contexto europeu do século XVII, dominado sobretudo pelas monarquias absolutas. O papel da burguesia no exercício da governação revelou-se crucial na manutenção e no desenvolvimento da República, assegurado em grande parte pela sua prosperidade económica. O mar fez a riqueza da Holanda, que alcançou a superioridade na construção naval e a sua frota tornou-se a maior do Ocidente, assumindo-se como a controladora do tráfico nos estreitos do Mar do Norte, bem como da cabotagem e do transporte de mercadorias entre vários portos. Como os seus fretes eram os mais baratos da Europa, afirmou-se como intermediária do comércio. Os holandeses eram, por isso, considerados os carreteiros dos mares. As Províncias Unidas apetrecharam-se de uma frota poderosa e foram à conquista de um império comercial. Foi neste sentido que se assistiu, em 1602, à criação da Companhia das Índias Orientais, com o intuito de se instalarem em África, nas Antilhas e no Oriente, até então dominados pelos portugueses. As especiarias de Java e das Molucas passaram a ser transportadas pelos holandeses, que enfrentavam os barcos portugueses como ingleses, também eles desejosos de se instalarem no Oriente. Foi neste contexto de grande dinamismo comercial e de procura de afirmação no domínio dos mares que surgiram as teses de Hugo Grotius, que contestavam o exclusivo do comércio atribuído a um qualquer povo. Grotius era um importante jurista e académico, considerado o pai do direito internacional, e autor, em 1609, do Direito de Captura, que abriu porta a uma nova concepção do mar, o Mare Liberum. Com efeito, em 1494, o Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha, dividir as terras descobertas ou ainda por descobrir entre estes dois reinos, privando todos os outros Estados da possibilidade de navegação, de conquista e de comércio nestas áreas. A posse exclusiva destes territórios foi contestada juridicamente por Hugo Grotius, depois de um almirante holandês da Companhia das Índias Orientais ter capturado em 1603, na península da Malásia, uma embarcação portuguesa, a nau Santa Catarina. Esta ação gerou um forte sentimento de indignação na Europa, na medida em que punha em causa o princípio do mare clausum, mar fechado, isto é, da exclusividade da navegação, comércio e posse de terras pelos reinos ibéricos. Face a esta situação, a Companhia das Índias Orientais solicitou ao Grotius um parecer sobre a legitimação do apresamento da nau portuguesa.
Entre 1604 e 1607, Hugo Grotius redigiu a obra do Direito de Captura, que, no capítulo 12, intitulado Mar Liberum, Mar Livre, publicada em 1609, como já referimos, defendia a liberdade dos mares e, consequentemente, o direito dos holandeses poderem navegar e comercializar livremente nas Índias. Neste sentido, Grotius afirmava que não se podia garantir a exclusividade do mar, pois era território internacional, considerando por isso que a Holanda havia sido prejudicada no seu direito natural de comercializar. Elaborava-se assim a fundamentação jurídica que punha fim ao princípio do mare clausum e defendia o livre acesso à navegação dos oceanos por parte de todas as nações. E foi assim, cartela ouvinte, chegamos ao fim de mais uma emissão, hoje uma emissão mais curtinha, sobre o regime político nas Províncias Unidas. Informamos que na nossa próxima emissão continuaremos a falar deste tema, com foco na recusa do absolutismo na sociedade inglesa. Até lá, cartela ouvinte, acompanhe-nos no canal do costume, canal do youtuber da Bomba na História. E já sabe, siga-nos neste movimento planetário #Eu aprendi com a bomba.